Imagine acordar um dia com a inquietante realização de que a vida que você tem vivido não é realmente sua, que cada decisão que você tomou, cada crença que você sustenta e até mesmo os desejos que te movem, talvez não tenham se originado da parte mais profunda de quem você é, mas sim das expectativas, condicionamentos e influências invisíveis do mundo ao seu redor. Pense nisso. Quanto da sua identidade reflete seu eu autêntico? E quanto é uma máscara cuidadosamente construída, moldada por pressões externas? Com que frequência você sente que está apenas desempenhando um papel, vivendo de acordo com um roteiro escrito pela sociedade, pela sua criação ou pelos medos que sussurram no fundo da sua mente? Hoje embarcaremos em uma exploração de um dos insights mais profundos de Carl Gustav Jung, a ideia de que a vida não começa verdadeiramente até que você encontre a si mesmo. Mas o que significa encontrar a si mesmo? É apenas sobre adquirir autoconhecimento? Ou existe um processo mais profundo e transformador em jogo? Fique comigo, pois, à medida que desvendamos as forças ocultas que moldam sua identidade, você começará a entender por que a maioria das pessoas nunca realmente se encontra e como você pode se libertar. A realização final que discutiremos é a mais poderosa de todas. Ela tem o potencial de transformar não apenas a maneira como você se vê, mas também a forma como você se relaciona com o mundo. Carl Gustav Jung foi um pioneiro da psicologia profunda, um pensador que foi além das teorias tradicionais da mente para explorar os vastos e ocultos reinos do inconsciente. Ao contrário de muitos psicólogos de sua época, Jung não acreditava que o bem-estar mental era simplesmente se ajustar às normas sociais. Em vez disso, ele via o crescimento psicológico como uma jornada rumo à individuação, o processo de se tornar seu eu mais autêntico. Mas aqui está a realidade. A maioria das pessoas nunca embarca nessa jornada. Elas permanecem presas em uma versão de si mesmas moldada por influências externas. Vivem de acordo com expectativas, sem nunca questionar se a vida que levam está realmente alinhada com quem são. Buscam validação no mundo exterior, acreditando que a felicidade vem da aprovação, do sucesso ou de se encaixar. E, no entanto, no fundo, há uma inquietação silenciosa, uma sensação inabalável de que algo está faltando. Jung acreditava que a verdadeira vida começa quando paramos de fugir de nós mesmos. Mas, antes de falarmos sobre o que significa realmente se encontrar, precisamos entender o que impede a maioria das pessoas de fazer isso. Desde o momento em que entramos no mundo, somos condicionados. Recebemos nomes, identidades e papéis pré-definidos. Somos ensinados o que é aceitável e o que não é, o que é recompensado e o que é punido. Esse processo é tão sutil e gradual que raramente o questionamos. Nos adaptamos, nos conformamos e, com o tempo, aprendemos a suprimir partes de nós mesmos que não se alinham às expectativas que nos foram impostas. Pense na sua infância. Houve momentos em que você se expressou livremente apenas para ser recebido com desaprovação? Talvez tenha sido orientado a ser realista, a não ser tão sensível ou a reprimir certas emoções e desejos considerados inadequados. Aos poucos, você aprendeu a esconder essas partes de si mesmo, a guardá-las onde ninguém pudesse vê-las. E, ao fazer isso, começou a construir uma máscara, o que Jung chamou de persona. A persona é o rosto que mostramos ao mundo. Ela nos permite funcionar em sociedade, navegar relacionamentos e conquistar aceitação. Mas aqui está o problema. Quanto mais nos identificamos com essa máscara, mais nos afastamos de nosso verdadeiro eu. Começamos a acreditar que somos a persona, esquecendo que há algo mais profundo por trás dela. E então temos o outro lado da moeda, a sombra. Se a persona é o que mostramos ao mundo,
A sombra é o que escondemos dele. Ela consiste em tudo o que rejeitamos ou suprimimos em nós mesmos, nossos medos, desejos não ditos, vulnerabilidades e até nossas forças ocultas. E aqui está algo ainda mais profundo. A sombra não desaparece simplesmente porque nos recusamos a olhá-la. Ela continua operando sob a superfície, influenciando nossos pensamentos, comportamentos e reações emocionais. As partes de nós que rejeitamos não vão embora. Elas se manifestam de formas inconscientes, muitas vezes na forma de projeção. Você já sentiu uma antipatia intensa por alguém sem entender exatamente por quê? Já se viu desencadeado por comportamentos em outras pessoas que provocam uma forte reação emocional? Jung acreditava que, quando somos perturbados por qualidades em outras pessoas, muitas vezes é porque essas mesmas qualidades existem em nós, escondidas em nossa própria sombra. Mas e se eu te dissesse que é na sombra que está a chave para a verdadeira descoberta de si? Que as partes de você que foram suprimidas e ignoradas não são suas inimigas, mas os pedaços que faltam para que você se torne inteiro? O grande insight de Jung foi este: o crescimento psicológico não se trata de eliminar a sombra, mas de integrá-la. Trata-se de olhar para as profundezas do seu inconsciente e encarar aquilo que você tem negado. Porque, ao fazer isso, você desbloqueia uma fonte profunda de poder pessoal, autenticidade e liberdade. É aqui que a verdadeira jornada começa. Você está pronto para confrontar a verdade de quem você é? Para se libertar das ilusões que te moldaram? O que vem a seguir desafiará tudo o que você pensa que sabe sobre si mesmo e abrirá a porta para uma vida que é verdadeiramente sua. A maioria das pessoas vive acreditando que já sabe quem é. Definem-se pelo nome, profissão, cultura e experiências passadas. Mas, e se eu te dissesse que sua identidade é muito mais complexa do que imagina? Que o eu que você acredita ser é apenas uma construção superficial, uma fração de uma realidade mais profunda e significativa? Jung acreditava que dentro de cada indivíduo existe um mundo oculto, uma paisagem interna vasta e intrincada, repleta de memórias esquecidas, emoções reprimidas, desejos não reconhecidos e potenciais inexplorados. E a chave para realmente se encontrar não está em construir uma nova identidade, mas em descobrir o que foi enterrado dentro de você. Vamos refletir por um momento. Você já sentiu um anseio profundo e inexplicável por algo mais? Uma sensação de que existe uma versão maior de você, esperando para emergir? Isso não é apenas imaginação, é a voz do seu inconsciente chamando por algo maior. Jung chamava esse processo de individuação. Ele acreditava que a verdadeira realização vem não da conformidade com expectativas externas, mas da integração de todos os aspectos de nós mesmos, o bom e o ruim, a luz e a sombra. Mas, por mais que tentemos evitá-las, essas partes escondidas de nós mesmos não desaparecem. Elas se manifestam de maneiras inesperadas, por meio da ansiedade, da autossabotagem, de relacionamentos insatisfatórios ou de uma sensação persistente de estarmos perdidos. Jung acreditava que nossa mente inconsciente está sempre nos enviando mensagens, mas aprendemos a ignorá-las. No entanto, se começarmos a prestar atenção, começamos a ver padrões. Percebemos como nossas feridas mais profundas influenciam nossas escolhas, como nossos desejos reprimidos moldam nossos comportamentos e como aquilo que mais tememos muitas vezes contém as lições mais importantes. Vamos considerar um exemplo simples, mas poderoso: o medo da rejeição. Muitas pessoas vivem apavoradas com a ideia de serem julgadas ou abandonadas. Buscam aprovação, evitam conflitos e reprimem seus verdadeiros pensamentos para manter a harmonia. Mas de onde vem esse medo? É realmente sobre a opinião dos outros? Ou vem de algo mais profundo?
Talvez uma ferida antiga, uma experiência na infância, um momento em que se sentiram invisíveis ou indignos. Jung argumentaria que esse medo não é apenas uma emoção, é um aspecto da sombra que ainda não foi plenamente reconhecido, e até que seja trazido à luz, continuará controlando nossas ações nos bastidores. Mas aqui está o incrível. Quando finalmente encaramos essas partes escondidas de nós mesmos, elas perdem seu poder sobre nós. Imagine por um momento como seria viver sem medo de julgamento. Falar sua verdade sem hesitação. Tomar decisões não com base no que os outros esperam, mas no que ressoa profundamente em você. Esse é o poder da individuação. Não se trata de se tornar alguém novo, mas de se tornar mais de quem você realmente é. Mas como começamos? Como podemos descobrir as forças inconscientes que moldam nossas vidas? Jung acreditava que uma das formas mais poderosas de acessar o inconsciente é por meio de símbolos, sonhos e introspecção. Ele via os sonhos como mensagens do eu mais profundo, revelando verdades ocultas sobre nossa psique. Também enfatizava a importância da expressão criativa, arte, escrita, música e outras formas de autoexploração, como formas de acessar e integrar a mente inconsciente. Mas talvez o passo mais importante seja simplesmente este: consciência. No momento em que você começa a questionar seus pensamentos, suas reações e suas crenças mais enraizadas, você já está dando os primeiros passos rumo à transformação. No momento em que você para de fugir do desconforto e começa a enfrentá-lo com curiosidade, você começa a recuperar seu verdadeiro eu. Porque aqui está a verdade. A maioria das pessoas vive a vida inteira como estranhas de si mesmas. Seguem caminhos que lhes foram traçados, sem perceber que têm o poder de escolher algo diferente. Suprimem sua verdadeira natureza, sem perceber que sua maior força está em abraçar tudo o que são. Mas você não precisa ser uma dessas pessoas. Você tem o poder de se libertar das ilusões que te prenderam, de tirar as camadas de condicionamento e medo que te impediram de viver plenamente, de entrar na totalidade de quem você é, sem medo e sem pedir desculpas. E na próxima parte vamos explorar algo ainda mais profundo, os arquétipos ocultos dentro de você. Se inscreva se você não quer perder parte 2. Esses padrões antigos, enterrados profundamente no seu psiquismo, guardam a chave para desbloquear seu maior potencial. O que você está prestes a aprender pode mudar para sempre a forma como você enxerga a si mesmo. Se a jornada para se encontrar fosse tão simples quanto tomar uma decisão, todos já estariam vivendo em total alinhamento com sua verdadeira natureza. Mas, como vimos, o processo é muito mais complexo. Não se trata apenas de escolher quem queremos ser, mas de descobrir as forças que nos moldaram, enfrentar as partes de nós mesmos que rejeitamos e integrá-las em uma identidade autêntica e completa. Mas aqui vai uma pergunta: por que nos sentimos atraídos por certos comportamentos, desejos ou medos? Por que repetimos os mesmos erros ou caímos nos mesmos padrões, mesmo quando tentamos mudar? A resposta de Carl Jung foi revolucionária. Ele acreditava que, dentro de cada ser humano, existem padrões universais, arquétipos, profundamente enraizados, verdadeiros modelos psicológicos que influenciam nossos pensamentos, emoções e comportamentos de maneiras que muitas vezes não compreendemos totalmente. Jung chamou esses padrões de arquétipos. Segundo ele, os arquétipos são imagens coletivas antigas, armazenadas no que chamou de inconsciente coletivo, um nível do psiquismo compartilhado por todos os seres humanos, herdado das experiências de nossos ancestrais. Esses arquétipos moldam nossa identidade pessoal, nossos relacionamentos e até mesmo a forma como percebemos o mundo. Pense nas histórias que foram contadas ao longo da história: a jornada do herói,
o mentor sábio, o vilão sombrio, a criança inocente. Esses personagens aparecem em mitos, religiões, literatura e até em nossos sonhos. Eles não são apenas ficção, representam forças psicológicas que existem dentro de todos nós. E quer percebamos ou não, esses arquétipos estão constantemente atuando em nossas vidas. Por exemplo, considere o arquétipo do herói. Esta é a parte de você que anseia por um propósito, que se sente chamado a algo maior. É a parte que busca superar obstáculos, crescer e alcançar uma versão mais elevada de si mesmo. Mas esse arquétipo nunca existe isoladamente. Ele é sempre acompanhado pela sombra. A sombra, como discutimos anteriormente, representa os aspectos reprimidos e ocultos do eu. É a parte que contém seus medos, fraquezas e até seu potencial inexplorado. Nos mitos, o herói precisa confrontar a sombra, frequentemente simbolizada como um monstro, inimigo ou grande desafio, antes de realmente evoluir. Vamos trazer isso para a vida real. Já teve um momento em que soube que precisava mudar, mas algo dentro de você resistiu? Um momento em que teve a chance de se tornar uma versão melhor de si mesmo, mas o medo, a dúvida ou a autossabotagem te impediram? Esse é o confronto entre o herói e a sombra acontecendo dentro de você. O erro que a maioria das pessoas comete é tentar suprimir a sombra, em vez de compreendê-la. Jung acreditava que a verdadeira transformação acontece quando integramos a sombra, não ao rejeitá-la, mas ao aprender com ela. Digamos que você lute contra a autoconfiança. Em vez de ignorar isso ou fingir que não existe, Jung encorajaria a perguntar: de onde vem essa dúvida? Ela é realmente sua? Ou foi plantada por experiências passadas, expectativas sociais ou vozes de outras pessoas? Que lições ela traz? Pode ser que, dentro da dúvida, exista uma força oculta, como humildade, introspecção ou a capacidade de ver as coisas por múltiplas perspectivas. Quando começamos a ver nossas lutas não como fraquezas, mas como mensagens do inconsciente, tudo muda. Mas os arquétipos vão além do herói e da sombra. Existem muitas outras forças dentro de nós, cada uma com seu papel na formação da identidade. Uma das mais poderosas é o arquétipo da ânima e do ânimos. Jung acreditava que, dentro de todo homem, existe um lado feminino oculto, a ânima, e dentro de toda mulher um lado masculino oculto, o ânimos. Isso não se refere ao gênero físico, mas ao equilíbrio de energias dentro de nós. A ânima representa a intuição, emoção, criatividade e a conexão profunda com o inconsciente. O ânimos representa a lógica, estrutura, disciplina e assertividade. Quando essas duas forças estão em equilíbrio, a pessoa se sente inteira. Mas quando estão em desequilíbrio, surge o conflito interior. Por exemplo, um homem que rejeita sua ânima pode ter dificuldades em expressar emoções, temendo a vulnerabilidade como fraqueza. Uma mulher que rejeita seu ânimos pode ter dificuldades em se afirmar, sentindo-se hesitante ao tomar as rédeas da própria vida. Mas quando essas energias são abraçadas e não reprimidas, elas se tornam uma fonte de imensa força. E isso nos leva a uma das verdades mais importantes que Jung descobriu. Para encontrar a si mesmo, é necessário abraçar todas as partes de si: a luz e a escuridão, o masculino e o feminino, o conhecido e o desconhecido. A individuação não é sobre se tornar algo diferente, mas sobre se tornar inteiro. Mas há uma última peça neste quebra-cabeça, uma revelação final que conecta tudo, e talvez a mais poderosa de todas. Porque o maior obstáculo para encontrar a si mesmo não é apenas o medo, a dúvida ou o condicionamento externo. É algo muito mais profundo, escondido na própria forma como percebemos a realidade. E é isso que vamos desvendar a seguir.
O que você está prestes a ouvir desafiará tudo o que acreditava saber sobre si mesmo e pode mudar sua vida para sempre. Ao longo dessa jornada, exploramos as forças ocultas que moldam sua identidade, as máscaras que você usa, a sombra que você reprime e os arquétipos que influenciam seus pensamentos e comportamentos. Mas agora, precisamos confrontar a ilusão mais profunda de todas, a ilusão do eu. Veja bem, a maioria das pessoas passa pela vida assumindo que sua identidade é fixa, que são um único eu imutável que caminha pelo tempo, moldado por memórias e experiências. Mas Jung, junto com muitos grandes filósofos e místicos, compreendeu algo radical. O eu não é uma entidade estática, é fluido, em constante mudança e muito maior do que fomos levados a acreditar. E se a versão de você com a qual se identifica agora for apenas um fragmento de algo muito maior? E se a pessoa que você pensa que é for apenas uma expressão de uma consciência ilimitada que vem evoluindo há séculos, através de vidas, com sabedoria e experiências herdadas? Jung explorou essa ideia através do conceito do self, não o eu pequeno, movido pelo ego, que se agarra a rótulos e medos, mas o verdadeiro eu, a totalidade de quem você é, além das ilusões da identidade. E essa realização é ao mesmo tempo libertadora e assustadora, porque isso significa que tudo o que você acreditou ser, todos os medos, limitações, histórias que conta a si mesmo, não é toda a verdade. É apenas uma construção, uma estrutura temporária criada pela mente. E aqui está a verdade mais poderosa de todas. Você não é apenas um ser isolado caminhando pela vida. Você é um vasto campo de consciência interconectada, carregando dentro de si a sabedoria de gerações, a profundidade do inconsciente e o potencial de transformação além da imaginação. Mas, se isso é verdade, por que nos sentimos tão limitados? Por que experimentamos sofrimento, dúvida e medo? A resposta está no ego. O ego não é o inimigo. É apenas a parte da mente que cria um senso de separação. A voz que diz, isto sou eu, e isto não sou eu. Ele constrói muros, define fronteiras e nos prende a padrões familiares. E embora o ego tenha seu propósito, também é o maior obstáculo à descoberta de si mesmo. Porque, na verdade, você não está limitado a uma única identidade. Você é um ser em constante evolução. E no momento em que para de se apegar à ideia de quem acha que é, você desbloqueia possibilidades infinitas. Mas como fazer isso? Como ir além da ilusão do eu e acessar a plenitude de sua existência? Jung ofereceu um caminho que exige coragem, introspecção profunda e disposição para abrir mão de tudo o que você pensava saber sobre si mesmo. Primeiro, abrace o desconhecido. A maioria teme o desconhecido porque ele representa incerteza, mas é nele que o crescimento acontece. É onde ocorre a transformação. Quando você para de resistir aos mistérios dentro de si e, em vez disso, se aproxima deles com curiosidade, começa a enxergar o mundo e a si mesmo com novos olhos. Segundo, liberte-se dos rótulos. Você não é apenas seu nome, seu trabalho, seu passado ou sua personalidade. Você é algo muito além de qualquer definição. Quando solta identidades rígidas, cria espaço para algo maior emergir. Terceiro, ouça o inconsciente. Seus sonhos, instintos, intuições profundas não são aleatórios. São mensagens do self, guiando você em direção à inteireza. Quanto mais você escuta, mais começa a reconhecer padrões, sincronicidades e sinais que o conduzem ao seu verdadeiro caminho. E, por fim, renda-se ao processo. Encontrar-se não é um destino. Não é algo que se alcança e pronto. É uma jornada contínua, um desdobramento de camadas cada vez mais profundas da verdade. E aqui está a revelação final. Você nunca esteve realmente perdido.
sempre esteve aqui. O eu que você busca está dentro de você o tempo todo, esperando para ser lembrado. Agora a escolha é sua. Continuará vivendo como um fragmento de quem realmente é, preso a medos antigos e ilusões? Ou dará um passo rumo ao desconhecido, abraçando o ser vasto e ilimitado que nasceu para ser? Porque a vida só começa de verdade quando você encontra a si mesmo. E agora, você já sabe o caminho.